nosso sol de verão em dias de inverno. Olá, boa tarde, queridas mulheres. Espero encontrá-las na paz de Deus, que estejam seguras e abençoadas. Mulheres, hoje dando seguimento ao nosso legado das mulheres na Bíblia, hoje nós vamos estudar sobre a Ana. Mas antes disso, do nosso estudo, vamos pedir a bênção deste nosso Deus que até aqui tem nos guiado, tem nos abençoado através de uma oração? Ao nosso bondoso Deus, graças nós te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade de vivermos sobre a tua bênção e a tua paz. Obrigada, nosso Pai, pelas pessoas que caminham conosco. Obrigada porque, mais uma vez, temos a oportunidade de nos alimentarmos com a Tua Palavra. Ó Deus, com o Teu Santo Espírito, abra nossas mentes e corações para aprendermos com a vida de outras pessoas, vida também abençoada por Ti. Assim, Senhor, nesta tarde, pedimos a Tua companhia. Nos guie e nos abençoe também neste estudo. Amém. Então, mulheres, a Ana é a mãe de Samuel. Tem 1º e 2º Samuel na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Lembra do profeta Samuel? Então, a Ana é a mãe deste profeta. E é muito interessante a história dela. É uma história de vida bem comum, mas que nos dá um aprendizado assim muito importante, inclusive hoje, né, na educação de nossos filhos e filhas. Pelo menos é isso que, assim, ao ler a história da Ana, ela deixa para mim. Eu vou compartilhar com vocês da leitura, porque eu acho que é sempre gostoso nós nos alimentarmos a partir da palavra, como ela também chega a nós, né, aos nossos ouvidos. Então, a história da Ana, basicamente, né, ela está lá no início do livro, né, de 1º Samuel, o capítulo 1, do verso 1 até o verso 28. Eu vou ler para vocês. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Gerão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zefé. Eucana tinha 2 mulheres, a Ana e a Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E todos os anos Eucana saía da sua cidade, ia até Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eles eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não havia dado filhos a ela. Penina provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isto acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido Eucana perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que com os meus 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí, Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus, o Senhor, e fez a seguinte promessa:
Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição, lembra de mim. Não esqueças de tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. Ana continuava orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, mas não saía nem voz dela. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar assim embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofro muito. Então Eli disse: Vá em paz. Que Deus de Israel lhe dê o que você está pedindo. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu a Ana. E Ana saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e foram adorar a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração de Ana. Ela ficou grávida e no tempo certo ela deu à luz a um filho. Pôs nele o nome Samuel e explicou: Eu pedi este filho a Deus, o Senhor. Eucana e sua família foram a Siló para oferecer sacrifícios, em especial porque ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Assim que o menino for desmamado, eu mesma o levarei ao santuário de Deus, para que ele fique lá por toda a vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa então até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa. Então Ana ficou em casa e amamentou o seu filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou pessoalmente a Siló. Levou também um touro de 3 anos e 10 quilos de farinha, com odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou para a casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram todo o sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: Meu Senhor, juro por sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu orando em pé. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Até aqui é a história de Ana. Continua um pouquinho, logo depois tem uma oração onde ela diz assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Me sinto feliz porque Deus me ajudou. E esta oração de Ana tem mais trechos, né? Mas essa parte assim já revela assim aquele sentimento de alegria a partir de uma oração, né, que ela fez, de um pedido que Deus atendeu a ela. Bom, nós temos que entender que no tempo em que Ana e Samuel então nasceu,
Provavelmente as expectativas das mulheres eram outras, né? Uma das principais expectativas de uma mulher era encontrar um bom marido e certamente ter filhos, ou seja, constituir uma família. Este continua sendo o sonho de muitas mulheres hoje. Embora nós sonhamos com muito mais coisas, né? Até porque para nós já existe uma oportunidade muito grande do que sonhar apenas em ter e constituir família. Mesmo assim, é uma bênção pensarmos em poder constituir família e ter filhos e filhas, não é? Eu sinto isso. Eu sempre sonhei em ser uma profissional também, ter uma vida profissional, mas nunca deixei de sonhar em constituir família e ter pelo menos a experiência de ter filhos e filhas, né? Então, sou abençoada sim por Deus por ter uma filha e um filho e me sinto muito realizada com isso, né? Além de sentir-me também realizada com minha profissão. Mas eu penso que naquele tempo a expectativa era quase que única de uma mulher constituir família, ter filhos e filhas, né? E Ana não conseguia ter filhos. E veja bem, aqui Eucana, que era esposo de Ana e também de Penina, ele amava muito Ana, amava ela e dava muito mais a ela do que ele dava para Penina e para os seus 10 filhos que já tinha com ela. Ele considerava demais ela. Mas ela sofria, segundo o texto, ela chorava muito, sofria, não só por não ter filhos, por frustrar talvez a expectativa do próprio marido, mas por frustrar-se de um sonho que ela também tinha. Ela sofria por isso e sofria também a humilhação e a zombaria pelo jeito da Penina, que também era esposa de Eucana. Fico imaginando o clima em casa de repente, né? Mas fato é que Ana não revidava, pelo menos aqui não. Ela sofria calada. E esse sofrimento causava uma dor interna muito profunda. Um dia, quando então eles estavam no templo, Ana, logo depois da janta, foi orar no templo do Senhor e chorando muito, até que chamou a atenção de Eli. Eli era profeta, né? E estava ali cuidando da tenda sagrada. Chamou a atenção porque ela mexia a boca e parecia que nem tinha mais som. Ele tinha confundido Ana com alguém que tinha bebido, né? E ela disse: não, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho nem cerveja, eu estou orando ao meu Senhor. Ela orava insistentemente ou até desesperadamente e pedia a Deus a ponto de fazer uma promessa para Deus, né? A gente pensa assim, a gente não deveria barganhar com Deus, não deveria negociar com Deus, se o Senhor me der isso, eu te faço isso. Promessas não são coisas muito legais, né? Mas Ana fez essa promessa, de que se ela pudesse ter um filho, ela dedicaria este filho ao Senhor, não é? E uma das coisas interessantes que eu acho da história de Ana é que ela, de fato, cumpriu a sua promessa. Uma promessa difícil de ser cumprida, porque se ela tanto desejava um filho, como ela poderia entregar a vida deste filho, a vida toda, para o sacerdote, né, para ser profeta ou para Deus, sendo que ela o queria tanto? Não é? Parece uma contradição, mas esta era a promessa dela. Ela queria ter a bênção de sentir-se mãe, né? Mesmo tendo que entregar o seu filho aos cuidados do Senhor ou para os serviços do templo. E Ana cumpre a promessa. Ana é uma serva de Deus muito fiel. Uma mulher, sim, que sofria, né, mas muito honesta e muito fiel. E levava a Deus certamente a sério. Ela ficou tão feliz que Deus atendeu a sua prece, a sua oração, que assim que o Samuel
desmamou, né, ou assim que ela terminou, que passou o tempo de amamentação, bem novinho ainda, ela foi até o profeta Eli e entrega Samuel nas mãos de Eli. E diz que este filho é aquela que ela pediu, né, no templo, que ela em pé chorava e pedia a Deus. E eis que Deus concede a ela a bênção de ter filho, e ela diz para Eli: está aqui o meu filho, eu entrego ele aos teus cuidados, porque eu quero que ele se dedique, seja dedicado ao Senhor, aos serviços então do templo. E logo depois, lá em Samuel 2, 18 ao 21, olha só o que acontece com Ana. Tem continuidade a história dela. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse um menino, ele vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, a sua mãe, todos os anos fazia uma túnica nova para ele e levava quando ia com o marido oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Eli abençoou Eucana e sua mulher e disse: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos para tomarem o lugar de que foi dedicado a ele. Depois eles voltaram para casa e o Senhor abençoou a Ana e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. É interessante essa parte aqui, porque este filho que Ana entregou para Eli, para os serviços de Deus, foi alguém que tranquilo no serviço de Deus, que acolheu também esse destino, ou enfim, ele cresceu junto com Eli e ficou muito feliz de estar ali servindo a Deus no templo. Pelo jeito foi bem cuidado e mesmo de longe ele continuava sendo muito amado por sua mãe, que todo ano fazia uma túnica nova para ele e levava essa túnica para ele toda vez que ela voltava lá para fazer o agradecimento e o sacrifício ao Senhor, seu Deus. E ainda foi abençoada, né? Ana continuou tendo filhos, então mais 3 filhos e mais 2 filhas. Esta história da Ana me chama a atenção aqui, porque eu penso que nós podemos aprender da Ana a persistência na oração. Olha, não desistam de orar a Deus quando algo acontece na vida de vocês, ou na nossa vida, né? E a gente acha que é impossível que alguma coisa possa mudar. Não desistam de orar. Orem, porque Deus ouve a nossa oração, mas Ele também atende no seu tempo. Ana, mesmo já desesperada, não deixou de confiar e continuar orando a Deus. Depois também, ela foi fiel à promessa que ela fez. E mesmo assim foi feliz, porque ela continuou acompanhando Samuel de longe. E eu acho que essa é a segunda lição que a Ana nos deixa. Nós temos que aprender a deixar os nossos filhos criarem as suas próprias asas e voarem para bem longe de nós. Bem longe às vezes da nossa presença, mas não longe do nosso coração. Isso jamais a gente consegue. Acho que depois que a gente é mãe, a gente não consegue mais se afastar dos filhos, mas permitir que eles tenham a sua vida, mesmo longe de nós, é uma lição que Ana nos dá, com muito exemplo. Ela mesmo assim orava e se dedicava ao Samuel, longe, né? Fazia com todo carinho, eu acho, durante o resto do ano, aquela túnica para dar e entregar para ele quando ela pudesse ver ele novamente. Mas ela permitiu que ele fosse, que ele tivesse o seu destino, que ele tivesse a sua vida.
E eu acho que nisso ela nos ensina muito. A gente tem muitas vezes dificuldade de deixar que os nossos filhos aprendam aquilo que a vida tem que ensinar para eles. Às vezes nós amamentamos os nossos filhos por tempo prolongado demais e não deixamos eles irem. E isso prejudica a vida deles, prejudica o amadurecimento deles. Porque nós, quando criamos nossos filhos, nós estamos criando um filho de Deus, uma filha de Deus. E é a Deus que eles pertencem, não a nós. Embora sejamos os seus pais e temos todo o compromisso e a responsabilidade de educá-los e deixar que eles amadureçam, mas faz parte deste processo que a gente também permita que eles se afastem de nós, não de nosso coração, e muito menos o amor que sentimos por eles, mas sim que eles tenham a sua própria vida, que tomem suas próprias decisões, que vivam conforme eles agora então acham que precisam ou podem viver, né? E nós continuamos ali, de longe, orando por eles, abençoando eles, cuidando deles, visitando eles, deixando que eles venham. Mas é preciso fazer como Ana fez, deixar que eles voem também. Porque eu acho que a maior felicidade da gente é ver nossos filhos felizes, construindo seus próprios sonhos, né? Sua própria família. E assim a gente também entrega nas mãos de Deus os nossos filhos e as nossas filhas. Às vezes com o coração na mão, mas a gente entrega a Deus. E entregar o nosso filho e a nossa filha nas mãos de Deus é algo que nós podemos fazer com tranquilidade. Nós podemos confiar, porque Deus vai cuidar, vai proteger, vai guiar, vai orientar também e iluminar seus sonhos e suas vidas, certamente. Não é? Então, com a história de Ana, eu me surpreendo com estas duas atitudes dela, a persistência e mesmo assim, aquilo que ela mais desejou, ela largou nas mãos de Deus, né? Então isso para mim é o auge assim, da lição que a história da Ana nos deixa. E hoje mais ainda, porque hoje nós temos uma mania de super proteger os nossos filhos. E com isso nós estamos podando alguns brotos que deveriam tomar outro rumo e a gente quer que faça assim, que faça assado. Às vezes a superproteção pode sufocar os nossos filhos. E não é isso que nós podemos desejar para eles. Nós temos que desejar para eles asas fortalecidas que façam com que eles voem seguros lá onde Deus os guiar. Então, com Ana, a persistência da oração e a entrega de nossa vida e da vida de nossos filhos nas mãos de Deus. Eu acho que isso ela nos ensina assim muito bem, não é? Então, mulheres, eu fiquei muito feliz de estar compartilhando com vocês desta história da Ana hoje, né? Depois Samuel também se torna um rei, um profeta muito importante também na história de todo o povo de Israel, né? Desse povo que Deus escolheu para ser o seu povo, ok? Assim, então, confiantes também em Deus, confiantes de que Deus cuida bem da nossa vida e da vida de nossos filhos e de nossas filhas, vamos encerrar com uma oração. Ó querido e amado Deus, nós te agradecemos, obrigada por cuidar da vida nossa, da vida de nossos filhos, de nossas filhas. Obrigada, Senhor, pelas histórias da vida de mulheres que nos ensinam tanta coisa e nos fortalecem também na nossa caminhada, na nossa história. Ó Pai querido, assim como Ana entrega confiante o seu filho Samuel em tuas mãos, nós também entregamos em tuas mãos a vida e o destino, os sonhos de nossos filhos e de nossas filhas. Proteja-os, guie-os, para que eles também possam seguir a sua caminhada e que assim como Ana possamos também ficar felizes e agradecer
pelo Senhor ter nos cuidado e nos amado de tal forma. Assim, Pai, nós nos despedimos de Ti, deixando nossa vida em Tuas mãos. Amém. Queridas mulheres, uma abençoada semana ainda. Se protejam do frio, se aqueçam, fiquem com Deus. E até nos vermos, que Deus guarde cada uma na palma de sua mão. Até mais ver. Tu és nosso sol de verão em dias de inverno. Tu és a flor primaveril ao findar nosso outono. Tu és a brisa suave